Olá! Você está no Lágrimas e Sorrisos da Vovó. Deixa um like e segue a gente. Vamos à história de hoje? Você já teve a sensação de que sua vida foi sequestrada? De que um dia você era uma pessoa com sonhos, identidade e liberdade, e no outro tornou-se apenas uma extensão de alguém? Um apêndice sem vontade própria? Eu vivi assim por 5 anos. 5 anos em que minha voz foi diminuindo até se tornar um sussurro que ninguém ouvia. Nem mesmo eu. O aroma de café fresco ainda me transporta para aquelas manhãs de domingo. O cheiro penetrante preenchendo a cozinha enquanto eu preparava torradas, arrumava a mesa e verificava se as crianças estavam apresentáveis para o culto. Era um ritual que repetíamos há anos, mas que ganhou um peso esmagador quando Augusto recebeu o chamado. Feche os olhos por um momento. Imagine acordar um dia e perceber que todas as regras que regiam sua vida mudaram, sem seu consentimento. As roupas que você pode vestir, as pessoas com quem pode conversar, os assuntos permitidos à mesa, os lugares que pode frequentar, até o tom de voz que pode usar. Tudo isso determinado não por sua escolha, mas por expectativas invisíveis de pessoas que mal conhece. Tinha 40 anos quando as paredes da minha casa começaram a se fechar ao meu redor. Não de forma abrupta, com violência visível ou portas trancadas. Foi um processo lento, quase imperceptível, como a água que sobe gradualmente em volta de alguém que não percebe que está se afogando até já não conseguir tocar o fundo. Angelina, você poderia usar algo mais apropriado? A voz de Augusto ainda ecoa na minha memória. Era apenas um vestido azul, o mesmo que eu usava há anos. Mas naquela manhã de 2006, ele já não era adequado para a esposa do pastor. As pessoas estão olhando. Ele sussurrou, com aquele novo olhar que misturava autoridade e preocupação. As pessoas, sempre as pessoas. A congregação, os fiéis, os observadores silenciosos que julgavam cada aspecto da nossa existência. Os olhares que acompanhavam meus movimentos no supermercado da cidade. Os sussurros que cessavam quando eu entrava na sala de professores. As perguntas veladas sobre minha fé, meu casamento, minha devoção. A irmã Angelina vai coordenar o grupo de mulheres, não vai? Não era um convite, era uma declaração. E assim, meu único dia livre na semana foi preenchido por mais uma obrigação que nunca escolhi assumir. Meus planos de voltar à faculdade para fazer pós-graduação foram silenciosamente arquivados, enterrados sob pilhas de fotocópias com hinos e estudos bíblicos. O mais doloroso não eram as mudanças externas ou as novas responsabilidades. Era a transformação sutil no olhar de Augusto. O homem que conheci aos 18 anos, com quem dividi livros de poesia e planos de viajar pelo mundo. Seus olhos, antes cheios de cumplicidade, agora me examinavam como se avaliassem constantemente. Eu estava à altura? Eu era digna de ficar ao lado do homem que agora guiava tantas almas? Em algum momento de 2007, parei de me olhar no espelho. Não suportava mais ver o que estava acontecendo com a mulher que eu havia sido. A professora respeitada, a mãe afetuosa, a esposa independente, a leitora voraz, todas essas versões de mim estavam sendo sistematicamente apagadas, substituídas por uma única identidade: a esposa do pastor. Um papel sem falas próprias, apenas reações adequadas, sorrisos medidos e acenos aprovadores. E o pior de tudo, eu permiti. Por amor, por medo, por respeito a algo que parecia maior que eu. Permiti que minha vida fosse reescrita por mãos que não eram as minhas. Nasci em Serra Negra, interior de São Paulo, em 1965. Minha família não era rica, mas meu pai, funcionário dos Correios, e minha mãe, costureira, garantiram que os 3 filhos estudassem. Fui a primeira da família a entrar na universidade, formando-me em Geografia pela Unicamp em 1987. Voltei para minha cidade natal determinada a fazer diferença na educação pública.
A escola municipal onde comecei a lecionar tornou-se meu segundo lar. Entre mapas desatualizados e salas superlotadas, encontrei minha vocação. Criávamos projetos com quase nada, expedições pelo entorno da cidade, observações das estrelas em noites sem poluição luminosa, hortas comunitárias onde os estudantes aprendiam sobre clima e solo com as próprias mãos. Foi durante uma feira de ciências, em 1988, que conheci Augusto. Ele havia retornado recentemente de São Paulo, onde cursara administração para assumir um cargo no único banco da cidade. Alto, de voz calma e olhos atentos, aproximou-se da minha mesa de exposição sobre erosão do solo. A senhora poderia explicar como isso afeta nossa região? Perguntou, fingindo ser apenas mais um visitante interessado, embora depois confessasse que havia dado 3 voltas na feira apenas para criar coragem de falar comigo. Nosso namoro foi rápido e intenso. Casamos em 1990 e logo nasceu Tiago, seguido 2 anos depois por Beatriz. Criamos um lar onde livros eram tão importantes quanto o pão na mesa. Augusto tinha uma pequena coleção de literatura brasileira e eu adorava história natural e biografias. Nossas noites de sexta-feira eram sagradas. Após as crianças dormirem, sentávamos na varanda dos fundos com uma garrafa de vinho barato, discutindo o último livro que havíamos compartilhado. A religião sempre esteve presente em nossas vidas, mas de forma moderada. Frequentávamos a igreja local aos domingos, participávamos de algumas atividades comunitárias, mas nossa espiritualidade era algo pessoal, não o centro gravitacional de nossa existência. Rezávamos antes das refeições e ensinamos às crianças valores cristãos, mas também os estimulávamos a questionar, a buscar suas próprias respostas. Por que Deus permite que pessoas boas sofram? Perguntou-me Tiago aos 12 anos, após a morte de um colega de classe em um acidente. Sentamos à sombra da jabuticabeira no quintal e conversamos por horas. Não dei respostas prontas. Compartilhei minhas próprias dúvidas, minhas buscas. Augusto se juntou a nós mais tarde, trazendo limonada e suas próprias reflexões. Era assim que funcionávamos como família, com espaço para perguntas difíceis. Economizamos por anos para comprar nossa casa, um sobrado simples na parte antiga da cidade, com um quintal generoso onde plantei um pequeno jardim. Nas paredes da sala, mapas mundi emoldurados dividiam espaço com fotos de família e uma pequena coleção de artesanato regional que comprávamos em nossas viagens de férias pelo interior do Brasil. Nossa rotina era previsível, mas confortável. Augusto saía cedo para o banco. Eu levava as crianças para a escola antes de iniciar minhas aulas. Às tardes, preparava material didático enquanto supervisionava a lição de casa dos pequenos. Jantávamos juntos quase todas as noites, compartilhando as histórias do dia. Tínhamos amigos de diversos círculos, colegas de trabalho, vizinhos, famílias da escola e da igreja. Foi em 2003 que notei as primeiras mudanças. Augusto começou a frequentar um grupo de estudos bíblicos às quartas-feiras. Depois vieram os sábados dedicados a visitas a doentes com o grupo de apoio da igreja. Por fim, os retiros espirituais mensais. Apoiei todas essas atividades, admirava seu desejo de ajudar os outros e de aprofundar sua espiritualidade. Afinal, continuávamos a conversar sobre tudo, a compartilhar ideias e planos. Estou pensando em me envolver mais com o trabalho social da igreja, comentou durante um jantar em 2004. Há tantas famílias precisando de apoio em nossa comunidade. Sorri e apertei sua mão sobre a mesa, orgulhosa de seu coração generoso. Como poderia imaginar que aquele comentário casual era o primeiro sussurro da tempestade que se aproximava? À medida que Augusto se envolvia mais com a igreja, nossos livros compartilhados foram gradualmente substituídos por estudos teológicos. As conversas sobre filmes, política e educação deram lugar a discussões sobre interpretações bíblicas e estratégias de evangelização. Eu ainda mantinha meus interesses, meus projetos escolares,
meus sonhos de um dia cursar mestrado. Ainda era eu mesma, uma mulher de 40 anos, satisfeita com sua carreira, orgulhosa de seus filhos adolescentes, confortável em seu casamento de quase 15 anos, até aquela manhã de abril de 2005. O telefone fixo tocou exatamente às 7 da manhã. Era domingo, nosso dia de descanso, e Augusto atendeu com a voz ainda embargada pelo sono. Observei sua expressão mudar enquanto ele ouvia em silêncio, apenas respondendo com sim e entendo ocasionais. Quando desligou, permaneceu sentado na beirada da cama, olhando para as próprias mãos. Pastor Oséias sofreu um AVC grave ontem à noite, disse finalmente a voz baixa. Não sabem se vai sobreviver. O pastor Oséias liderava a pequena congregação que estava se formando no bairro vizinho, um projeto que Augusto ajudara a iniciar meses antes. Sentei-me ao lado dele, apoiando minha mão em seu ombro. Juntos, fizemos uma breve oração pelo homem de 68 anos, que conhecíamos há apenas alguns meses, mas que Augusto admirava profundamente. Nas semanas seguintes, a rotina de Augusto mudou drasticamente. Passou a visitar o pastor no hospital diariamente. Com Oséias impossibilitado de falar e com o lado direito paralisado, a congregação recém-formada ficou sem liderança. Estão pedindo que eu assuma temporariamente os cultos de quarta e domingo, comentou Augusto durante o jantar, 2 semanas após o AVC do pastor. Temporariamente, repeti, servindo mais salada no prato de Beatriz. Por quanto tempo? Até pastor Oséias se recuperar. Augusto sorriu, mas seus olhos revelavam uma intensidade nova. Ou até encontrarem alguém mais preparado. Aquela noite, após os filhos irem para seus quartos, Augusto sentou-se ao meu lado no sofá enquanto eu corrigia provas. Desligou a televisão, um gesto que indicava conversa séria. Angelina, preciso te contar algo. Suas mãos estavam inquietas, dedos entrelaçados como faziam quando estava nervoso. Tenho sentido um chamado, cada vez mais forte. Coloquei a caneta vermelha sobre a pilha de provas. Que tipo de chamado? Para o ministério. Seus olhos buscavam os meus, ansiosos por compreensão. Não é algo novo. Venho sentindo há meses, mas resistindo. O que aconteceu com o pastor Oséias parece um sinal. Como se Deus estivesse abrindo uma porta. Uma sensação estranha percorreu minha espinha. Não era contra a ideia. Sempre respeitei a fé dele, que também era parte da minha vida. Mas algo no tom de sua voz, na certeza absoluta de suas palavras, acendeu um pequeno alarme dentro de mim. Você está pensando em deixar o banco? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ainda não sei, respondeu, apesar do brilho determinado em seus olhos contar outra história. Por enquanto, assumiria apenas os horários fora do expediente bancário. Mas Angelina segurou minhas mãos com força. Se esse é o plano de Deus para nossa família, precisamos estar preparados para mudanças. Nossa família. A frase pairou entre nós como uma pergunta não formulada. Augusto falava como se a decisão já incluísse todos nós, como se seu chamado fosse automaticamente extensivo à esposa e filhos. Precisamos conversar mais sobre isso, respondi, cautelosa. Ver como isso afetaria as crianças, nossas finanças, meu trabalho na escola. Sua expressão mudou ligeiramente, um quase imperceptível enrijecimento do maxilar. Claro, concordou, mas seu tom continha uma nova qualidade que eu raramente ouvira antes. Uma convicção que parecia deixar pouco espaço para discussão. Mas quando Deus chama Angelina, precisamos responder. Nas semanas seguintes, a congregação do bairro Alvorada cresceu rapidamente sob a liderança temporária de Augusto. Pessoas que nunca haviam pisado numa igreja começaram a frequentar os cultos, atraídas por seu carisma e pela mensagem acessível que ele construía, conectando passagens bíblicas com situações cotidianas. Em junho, passei a notar pequenas transformações em casa. Livros teológicos começaram a ocupar nossas estantes. O computador da família,
que eu usava para preparar aulas, passou a guardar arquivos de sermões e planilhas da igreja. O telefone tocava em horários improváveis, pessoas em crise buscando conselhos, membros da congregação com dúvidas sobre o próximo evento. Pai, você prometeu que viria ao meu jogo hoje. A voz de Tiago, então com 17 anos, ecoou pela casa numa tarde de sábado. Augusto estava na sala, cercado de anotações para o culto de domingo. Filho, preciso terminar esse sermão. Pessoas dependem da palavra que vou entregar amanhã. Pessoas sempre dependem de algo. Tiago jogou a mochila no chão. E sua família? Não dependemos de você também? Intervim antes que a discussão escalasse, oferecendo-me para assistir ao jogo e filmar os melhores momentos. Mas o olhar que Tiago me lançou deixou claro que não era a mesma coisa. Naquela noite, deitada ao lado de Augusto, que dormiu rapidamente, exausto pela sobrecarga de funções, fiquei acordada, contemplando o teto. Nossa vida estava sendo reorganizada em torno de algo que eu não havia escolhido. Cada espaço, cada conversa, cada decisão agora orbitava ao redor da congregação e das necessidades dos fiéis. E enquanto Augusto encontrava realização nesse novo papel, eu começava a sentir os primeiros sinais de desconforto, não com a religião em si, mas com a sensação crescente de que minha própria identidade estava sendo lentamente eclipsada. Em agosto de 2005, durante um almoço após o culto de domingo, uma senhora idosa aproximou-se de mim na cozinha da igreja. Irmã Angelina, disse ela, ajustando os óculos grossos, que bênção ter uma pastora tão dedicada como a senhora. Pastora. A palavra caiu pesada sobre meus ombros. Nunca havia me apresentado assim. Nunca havia assumido tal título. Ainda era apenas a professora Angelina, esposa do Augusto. Mas percebi, naquele momento, que aos olhos da congregação eu já não tinha uma identidade separada da dele. Na verdade, dona Neide, eu sou professora. Corrigi gentilmente, servindo mais suco em seu copo. Ela sorriu com condescendência, como se eu tivesse dito algo ingenuamente humilde. Sim, sim, mas agora é muito mais que isso. É um ministério conjunto, não é? Deus chamou vocês dois. Naquela noite, tentei discutir com Augusto o que sentia. Não me consultaram sobre ser pastora, comentei enquanto preparávamos a mesa para o jantar. De repente, tenho responsabilidades que nunca pedi. É natural, Angelina. Seu tom era paciente, como se explicasse algo óbvio. Somos uma unidade. Quando Deus me chamou, chamou nossa família. É uma honra servir juntos. Uma honra que eu não havia solicitado, uma missão que não escolhi, um papel que estava sendo escrito para mim sem meu consentimento. E assim começou o lento desaparecimento da mulher que eu havia sido. Foi numa manhã de outubro de 2005 que minha vida realmente virou de cabeça para baixo. Acordei com uma sensação de ansiedade que não conseguia explicar. Augusto já estava de pé há horas, trancado no pequeno escritório que havíamos improvisado no quarto de hóspedes. Bati na porta com uma xícara de café. Entra, querida! Sua voz soou diferente, carregada de uma certeza solene que me causou um arrepio instantâneo. O cômodo estava coberto de papéis, anotações bíblicas, rascunhos de sermões, planilhas financeiras da congregação espalhadas pela mesa, cadeira e até pelo chão. Augusto estava de pé, olhando pela janela, com uma postura que nunca tinha visto antes. Ereta, quase majestosa, como se carregasse um novo peso sobre os ombros. Preciso conversar com você, disse ele sem se virar. Pastor Oséias faleceu esta madrugada. Coloquei a xícara sobre a mesa, sentindo o peso daquela notícia. Oséias havia lutado bravamente por meses, com pequenas melhoras seguidas de recaídas devastadoras. Sinto muito, respondi, genuinamente entristecida. Apesar de nossas poucas interações, Oséias era um homem gentil que dedicara décadas de sua vida àquela comunidade. O conselho se reuniu ontem à noite. Augusto finalmente virou-se para mim,
seus olhos brilhando de uma maneira nova. Foi unânime, Angelina. Eles me querem como pastor titular, não temporário, efetivo. Sentei-me lentamente na cadeira mais próxima, tentando processar o que aquilo significava. Por meses, havia me conformado com a ideia de que o envolvimento de Augusto com a igreja era uma fase temporária, uma jornada paralela que, eventualmente, encontraria equilíbrio com nossa vida familiar e profissional. Isso significa que preciso deixar o banco, completou ele, como se lesse meus pensamentos. Deus tem me preparado para isso há anos, Angelina. Mesmo quando eu não percebia. A gerência do banco, o trabalho com pessoas, a administração financeira, tudo foi treinamento para este momento. Sua convicção era absoluta, inabalável. Não estava me consultando, estava me informando sobre uma decisão já tomada. Uma decisão que alteraria completamente o curso de nossas vidas. Mas nossa estabilidade financeira, sua aposentadoria, os estudos dos meninos, balbuciei, tentando organizar o turbilhão de preocupações práticas que invadiam minha mente. Augusto ajoelhou-se na minha frente, segurando minhas mãos entre as suas. Confie, Angelina. Deus proverá. A igreja já tem um pequeno salário para o pastor. É menos que no banco, sim, mas com seu trabalho na escola, vamos nos manter. E quando a congregação crescer, e vai crescer, tenho certeza, tudo se ajustará. 2 dias depois, numa terça-feira chuvosa, Augusto entregou sua carta de demissão ao gerente regional do banco. 15 anos de carreira bancária encerrados em um único documento de 2 páginas. Naquela mesma noite, nossa casa foi invadida por membros da congregação, trazendo alimentos, presentes, cartões de agradecimento e congratulações. Transformaram nossa sala de estar em um pequeno templo improvisado, com orações fervorosas e testemunhos emotivos. Como Deus é fiel! Ele preparou o irmão Augusto para este momento. A congregação vai crescer tanto sob sua liderança. Que honra para sua família ser escolhida para esta missão. Observei aquela celebração como se assistisse a um filme sobre outra pessoa. Sorri, servi café, recebi abraços, agradeci as palavras gentis. Tudo em piloto automático, enquanto uma parte de mim observava à distância, confusa e assustada. Na manhã seguinte, enquanto preparava material para minhas aulas, encontrei um envelope grande sobre a mesa da cozinha. Dentro dele, um conjunto de documentos intitulado Código de Conduta para Famílias Pastorais. 23 páginas detalhando comportamentos esperados, vestimentas adequadas, atividades recomendadas e proibidas. O documento não tinha carimbo oficial nem assinatura. Parecia ser uma compilação informal de expectativas. O que é isto? Perguntei a Augusto quando ele entrou na cozinha. Ah, respondeu displicentemente, como se fosse algo trivial. Dona Eunice me entregou ontem. São apenas orientações para nos ajudar a navegar neste novo papel. Folheei as páginas com crescente desconforto. Havia seções específicas sobre o comportamento da esposa do pastor, dos filhos do pastor, restrições sobre lugares que podíamos frequentar, filmes que podíamos assistir. Orientações? Repeti, incapaz de esconder a irritação na voz. Isso parece mais um manual de regras para toda a família. Augusto suspirou, servindo-se de café. São apenas sugestões, Angelina, para nos ajudar a ser exemplos para a comunidade. Exemplos? Ou prisioneiros de expectativas impossíveis? As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Um silêncio pesado caiu entre nós. Era a nossa primeira divergência real desde que toda aquela transformação começara. Augusto olhou para mim com uma expressão que misturava surpresa e decepção. Pensei que estivesse comigo nesse chamado, disse finalmente, em voz baixa. Estou com você, Augusto, respondi, tentando controlar a frustração crescente. Mas isso não significa que tenho que deixar de ser quem sou. Ele não respondeu.
Apenas pegou sua xícara de café e voltou para o escritório, fechando a porta suavemente atrás de si. Aquela porta fechada marcou o início de uma divisão silenciosa entre nós. Uma fenda pequena que, com o passar dos meses, se transformaria em um abismo impossível de atravessar. O primeiro domingo de Augusto como pastor oficial foi um espetáculo elaborado. A pequena igreja estava decorada com flores brancas e faixas de boas-vindas. O salão, normalmente com cadeiras suficientes para 100 pessoas, precisou ser reorganizado às pressas para acomodar quase 200. Vizinhos curiosos, amigos do banco, familiares distantes, todos queriam testemunhar a transformação do gerente bancário em líder espiritual. Sentada na primeira fileira com um sorriso congelado nos lábios, senti-me como uma atriz em uma peça para a qual não havia ensaiado. Vestia um conjunto azul marinho discreto que havia comprado especialmente para a ocasião. As orientações do Código de Conduta sobre vestimentas modestas e cores sóbrias ecoando em minha mente enquanto escolhia a roupa na loja. Tiago e Beatriz estavam sentados ao meu lado, ele com uma gravata que nunca usaria em situação normal, ela com uma expressão radiante de orgulho. Enquanto Augusto subia ao púlpito, senti dezenas de olhos se voltarem para nós, analisando, julgando, esperando. A família do pastor, sussurrou uma senhora atrás de mim para sua vizinha. Que bênção para eles! Mas não me sentia abençoada. Sentia-me exposta, vulnerável, como se tivesse sido colocada em uma vitrine sem meu consentimento. Durante todo o sermão, uma mensagem emocionante sobre novos começos que arrancou lágrimas e aplausos da congregação, lutei contra uma onda crescente de pânico. Quando voltamos para casa e os filhos se recolheram aos seus quartos, desabei sentada na beirada da cama, tremendo. Augusto, ainda exultante pelo sucesso do culto, demorou alguns minutos para perceber meu estado. Angelina, o que houve? Não consigo respirar, confessei, sentindo como se um peso invisível comprimisse meu peito. Tantos olhares, tantas expectativas. É como se de repente eu não fosse mais dona da minha própria vida. Ele sentou-se ao meu lado, passando o braço pelos meus ombros. É apenas o início, tentou me confortar. Logo você se acostuma. Acostumar. A palavra reverberou em minha mente como uma sentença. Era isso então? Deveria me acostumar a viver sob o microscópio da congregação, a ter cada aspecto da minha existência escrutinado e julgado? E se eu não quiser me acostumar? A pergunta saiu como um sussurro. O braço de Augusto ficou tenso ao redor dos meus ombros. O que quer dizer? Não me consultaram sobre esta mudança, Augusto. Você foi chamado. Eu não. Sou professora, não pastora. Ele retirou lentamente o braço, criando uma distância física que espelhava o abismo emocional que começava a se formar entre nós. Somos um só, Angelina. Quando me casei com você, tornamo-nos uma carne só perante Deus. Sim, mas ainda somos pessoas diferentes, com identidades próprias, sonhos diferentes. Está dizendo que não apoia meu chamado? O tom dele tinha agora uma qualidade acusatória que me fez recuar. Não é isso. Eu te apoio. Sempre apoiei. Mas apoiar sua escolha não significa que tenho que desaparecer no processo. Dormimos de costas um para o outro naquela noite. Um silêncio pesado pairando no quarto que havíamos compartilhado por quase 2 décadas. Quando o alarme despertou na manhã seguinte, Augusto já havia saído. Um bilhete na cozinha informava que tinha ido orar cedo na igreja. Na escola, senti os olhares diferentes dos colegas professores. Alguns me tratavam com uma nova deferência desconfortável. Outros pareciam subitamente distantes, como se meu novo status de esposa do pastor tivesse erguido uma barreira invisível. Durante meu intervalo para café, a diretora me chamou ao seu gabinete. Angelina, começou ela, com evidente desconforto. Precisamos conversar sobre a festa de fim de ano.
A festa de fim de ano escolar era uma tradição que eu ajudava a organizar há mais de uma década. Um evento descontraído com música, dança e geralmente um open bar modesto para os funcionários celebrarem o encerramento do ano letivo. Algumas mães ligaram, continuou a diretora, evitando meu olhar. Estão preocupadas com a adequação da sua presença na organização da festa, agora que seu marido é pastor. Senti meu rosto queimar. Estou dando aulas há 15 anos nesta escola. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ela suspirou, claramente constrangida. Você sabe como é nossa cidade pequena, Angelina. As pessoas falam, questionam. Algumas famílias são muito tradicionais. Saí daquela reunião sentindo-me mais sozinha do que nunca. Nem mesmo meu espaço profissional, construído com anos de dedicação e competência, estava a salvo da sombra do novo papel de Augusto. Em casa, não consegui compartilhar essa humilhação com ele. Como explicar que sua promoção espiritual estava resultando em minha degradação profissional? Como confessar meu ressentimento sem parecer egoísta ou contrária à vontade divina que ele tanto proclamava? Naquela noite, enquanto corrigia provas na mesa da cozinha, recebi um telefonema que intensificou ainda mais minha sensação de deslocamento. Era Marta, minha amiga de faculdade que vinha me visitar anualmente para nosso final de semana de garotas, uma tradição de quase 2 décadas. Liguei para confirmar as datas do nosso encontro no próximo mês, disse ela alegremente. Já separei aqueles filmes franceses que você queria ver. Senti um nó se formar em minha garganta. Nossos encontros anuais eram sempre regados a vinho, filmes estrangeiros nem sempre apropriados e conversas francas sobre relacionamentos, política e filosofia. Temas que o novo Código de Conduta consideraria impróprios para a esposa de um pastor. Sobre isso, Marta, hesitei, sentindo uma mistura de vergonha e raiva. Talvez precisemos repensar alguns detalhes este ano. Como assim? Está tudo bem, Angelina? É que as coisas mudaram por aqui. Augusto agora é pastor e... Um silêncio breve do outro lado da linha. E isso afeta nosso final de semana como, exatamente? Como explicar que agora havia olhos invisíveis observando cada movimento meu? Que minha casa já não era mais apenas minha, mas um espaço semipúblico onde membros da igreja apareciam sem aviso. Que minha identidade estava sendo lentamente engolida por expectativas e julgamentos que nunca pedi para carregar? Talvez seja melhor nos encontrarmos em um hotel na capital, sugeri finalmente, sentindo-me derrotada. Seria mais apropriado. Mais uma pausa. Quem é você e o que fez com minha amiga Angelina? A pergunta veio carregada de preocupação genuína, não de acusação. Desliguei o telefone minutos depois, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A pergunta de Marta ecoava em minha mente. Quem era eu agora? A professora respeitada, a mulher independente com opiniões próprias e espaço para cultivar amizades e interesses diversos, estava desaparecendo rapidamente. Em seu lugar, surgia uma sombra silenciosa, a esposa do pastor. Uma figura sem contornos próprios, definida apenas por sua relação com o homem que agora comandava não apenas uma congregação, mas também, aparentemente, minha própria existência. As transformações em nossa casa foram tão graduais quanto irreversíveis. A começar pela sala de estar, que antes abrigava estantes de livros variados e lembranças de nossas viagens, agora dominada por uma biblioteca teológica crescente. Minha poltrona de leitura, onde costumava corrigir provas enquanto tomava chá nas tardes de domingo, foi empurrada para um canto para dar lugar a um pequeno sofá adicional para visitas pastorais. Precisamos estar sempre prontos para receber quem precisa de aconselhamento, explicou Augusto, enquanto reorganizava o espaço sem me consultar. As visitas, inicialmente ocasionais, logo se tornaram constantes.
Membros da congregação apareciam a qualquer hora, durante o jantar, nos finais de semana, até mesmo tarde da noite, em casos de emergências espirituais. Nossa porta, antes um limite claro entre o mundo exterior e nosso refúgio familiar, tornou-se uma fronteira porosa que qualquer pessoa com um problema urgente se sentia no direito de atravessar. Em uma terça-feira de novembro, voltei exausta da escola para encontrar 3 senhoras da igreja sentadas em minha sala, mexendo em álbuns de família, enquanto esperavam Augusto voltar de uma visita ao hospital. "Irmã Angelina!", exclamou Dona Neide, sem notar minha expressão de surpresa. "Justamente a pessoa que precisávamos. Estamos organizando o chá de mulheres de sábado e contamos com a senhora para liderar a oração inicial e preparar aquele seu bolo de laranja que todos amam." Não era um pedido, era um anúncio. Como se meu tempo, minha cozinha e minha disposição fossem recursos comunitários à disposição da igreja a qualquer momento. "Sábado tenho reunião pedagógica na escola", respondi, tentando manter a voz firme apesar do cansaço. As 3 mulheres trocaram olhares rápidos, uma mistura de surpresa e desaprovação mal disfarçada. "Mas é o primeiro chá de mulheres desde que o pastor Augusto assumiu", insistiu Dona Eunice, a tesoureira da igreja. "Todas esperam a presença da esposa do pastor. É tradicional. Tradicional." A palavra soava como uma corrente invisível tentando me prender. Respirei fundo, tentando controlar a irritação crescente. "Verei o que posso fazer", respondi vagamente, refugiando-me na cozinha para preparar café para visitas que não havia convidado. Quando as senhoras finalmente se foram e Augusto retornou, confrontei-o sobre a invasão de privacidade que nossa casa estava sofrendo. Sua resposta foi um misto de surpresa e incompreensão genuína. "Mas, Angelina, nossa casa agora é um pequeno centro ministerial. É normal que os irmãos se sintam à vontade para vir até aqui quando precisam." "Normal para quem?", rebati, sentindo a frustração transbordar. "Não para mim. Não foi isso que planejamos quando compramos esta casa. Não foi isso que concordei quando me casei com você." Ele suspirou profundamente, assumindo aquela expressão paciente que estava se tornando cada vez mais comum e irritante quando discordávamos sobre a nova vida. "Sei que a transição está sendo difícil", disse ele, usando o tom que reservava para aconselhamentos pastorais. "Mas preciso que você entenda, este não é apenas um trabalho, é um chamado divino que transforma todos os aspectos da nossa vida." "Da sua vida", corrigi. "Você recebeu o chamado. Eu simplesmente acordei um dia e descobri que minha casa, meu tempo e até mesmo minha identidade haviam sido reivindicados por uma congregação inteira. O conflito não se resolveu naquela noite, nem nas seguintes. Simplesmente submergiu sob a superfície de nosso relacionamento, enquanto a transformação de nosso lar e rotina continuava inabalável. Em dezembro, durante a ceia de Natal em família, Tiago anunciou que não participaria mais dos cultos de domingo. Com 17 anos e no último ano do ensino médio, ele havia tolerado a mudança de status do pai por alguns meses, mas sua paciência claramente havia se esgotado. "A igreja se tornou toda a nossa vida", desabafou ele, enquanto Augusto o encarava com evidente desapontamento. "Não posso mais dar um passo na rua sem alguém vir me dizer como o filho do pastor deveria se comportar. Estou cansado disso." "É apenas uma fase de rebeldia", disse Augusto depois que Tiago saiu da mesa, ignorando completamente as preocupações legítimas do filho. "Ele vai entender a importância do nosso ministério familiar quando amadurecer." Beatriz, por outro lado, abraçou completamente a nova identidade familiar. Aos 15 anos, tornou-se rapidamente a líder do grupo jovem da igreja, adotando uma postura e vocabulário que às vezes me assustavam com seu fervor. Trocou amizades de anos por novos círculos exclusivamente dentro da congregação. Abandonou o sonho de estudar biologia marinha para considerar faculdades de teologia. "Estou tão orgulhosa dela",
comentou Augusto certa noite, enquanto observávamos Beatriz estudando textos bíblicos na mesa da cozinha. Ela realmente entendeu o chamado da nossa família. Mordi a língua para não responder. Estava perdendo meus 2 filhos de maneiras diferentes, um se afastando em reação ao fundamentalismo crescente em nossa casa, outra mergulhando tão profundamente na nova identidade religiosa que mal reconhecia a adolescente curiosa e de espírito livre que havia sido. Na escola, minha posição continuava a se deteriorar sutilmente. Em janeiro de 2006, fui informada que não seria mais responsável pelo programa de educação sexual do 8º ano, uma iniciativa que eu havia desenvolvido e implementado com grande sucesso ao longo de 5 anos. Recebemos algumas preocupações de pais, explicou o coordenador pedagógico, evitando meu olhar. Acham que talvez seja um conflito de interesses, considerando sua nova posição na comunidade religiosa. Não tenho posição na comunidade religiosa, protestei, sentindo o rosto queimar de indignação. Sou professora de geografia. Meu marido é que é pastor. Você sabe como funciona, Angelina, respondeu ele com um encolher de ombros que indicava resignação. Em uma cidade pequena como a nossa, você é o que seu marido é. Naquela noite, chorei silenciosamente no banheiro, com o chuveiro ligado para abafar o som. Era a primeira vez que chorava desde a transformação de nossa vida, e uma vez iniciado, o choro parecia impossível de conter. Lágrimas pela perda gradual da minha identidade profissional, pela invasão constante do meu espaço doméstico, pelo afastamento de Tiago e pela transformação radical de Beatriz, pelo desaparecimento silencioso da mulher independente, respeitada e realizada que eu havia construído ao longo de 4 décadas. Quando saí do banheiro, encontrei Augusto sentado na beirada da cama, com uma expressão preocupada. Você está bem? Demorou tanto. Olhei para ele, para o homem que havia sido meu companheiro, meu igual, meu parceiro em todas as decisões, e percebi que mal o reconhecia. O banqueiro pragmático com quem havia construído planos de vida estava desaparecendo, substituído por uma figura de autoridade espiritual, cujas decisões vinham de inspiração divina e, portanto, estavam além do questionamento. Estou bem, menti, sentindo uma distância intransponível entre nós. Só cansada. Ele assentiu, aceitando minha explicação superficial, sem fazer mais perguntas. Talvez porque estivesse realmente convencido, ou talvez porque temia ouvir verdades que desafiariam a perfeição do mundo que estava construindo ao nosso redor. Enquanto me deitava ao seu lado naquela noite, uma constatação dolorosa formou-se em minha mente. A transformação de Augusto em pastor não havia sido apenas uma mudança de carreira. Havia sido o início de um lento apagamento da minha própria existência. Em meados de 2006, as exigências sobre mim multiplicavam-se a cada dia. Uma manhã, enquanto corrigia provas na sala dos professores, recebi 3 ligações consecutivas de membros da igreja pedindo orientações para o culto de quarta-feira. O telefone celular, um Nokia básico que Augusto havia insistido que eu mantivesse para emergências, tornou-se uma coleira eletrônica, me alcançando em todos os momentos. Irmã Angelina, a decoração para o culto das mães. Pastora, pode trazer mais 5 cópias do inário? O pastor pediu para confirmar se você vai fazer esta abertura do círculo de oração. As solicitações eram intermináveis e sempre urgentes, independentemente de eu estar em sala de aula ou não. Em casa, a situação não era diferente. O computador da família, que eu usava para preparar minhas aulas, agora vivia ocupado com planilhas da igreja, boletins dominicais e apresentações para os cultos. Quando precisava usá-lo para trabalhar, tinha que esperar Augusto ou Beatriz terminarem suas atividades religiosas, que naturalmente tinham prioridade sobre minhas simples tarefas acadêmicas. Só mais meia hora, mãe, dizia Beatriz, absorta na edição de slides com versículos para o grupo de jovens. Isto é para o reino de Deus.
Como argumentar contra o reino de Deus? Como explicar que meu trabalho secular também tinha valor e urgência? A mensagem implícita era clara. O que eu fazia era secundário, mundano, menos importante. Numa tarde particularmente tensa de setembro, após uma reunião pedagógica onde fui questionada sobre meu comprometimento com a escola devido a tantas ausências para atender demandas da igreja, tomei uma decisão drástica. Comprei um caderno de capa dura, verde esmeralda, e comecei a registrar cada invasão do meu tempo e espaço. 10/09/2006, 20h30. Dona Neide e o marido apareceram sem aviso durante o jantar para discutir problemas no casamento da filha. Perdi 2 horas de preparação para a aula de amanhã. 15/09/2006. Augusto usou nossa conta conjunta para comprar novos equipamentos de som para a igreja, 1.200, sem me consultar. Quando questionei, disse que era uma emergência e que Deus providenciaria. O caderno verde tornou-se meu confidente silencioso, a única testemunha do gradual desaparecimento da minha autonomia. Em suas páginas, documentei não apenas os eventos, mas também meus sentimentos crescentes de frustração, raiva e, principalmente, solidão. A solidão talvez fosse o desafio mais difícil. Mesmo cercada constantemente por pessoas, membros da igreja, colegas de trabalho, família, sentia-me completamente isolada. Ninguém parecia ver o que estava acontecendo comigo. Para o mundo exterior, eu era a sortuda esposa do admirável pastor Augusto, abençoada por um chamado divino que elevava nossa família a um status quase sagrado na comunidade. Marta, minha amiga de faculdade, foi a única que realmente percebeu. Após nosso encontro apressado num hotel em São Paulo, onde passei mais tempo olhando para o relógio, temendo que alguém da congregação nos visse tomando vinho, do que realmente aproveitando sua companhia, ela me enviou um e-mail que ainda guardo impresso. Andy, estou preocupada com você. Ontem vi uma mulher assustada, constantemente olhando por cima do ombro, medindo cada palavra. Onde está a Angelina que conheci? A mulher que desafiava convenções, que tinha opiniões fortes, que ria sem se importar com quem ouvia? Não deixe que apaguem sua luz. Não importa em nome de quem ou do quê. Li aquele e-mail dezenas de vezes, chorando silenciosamente na frente do computador depois que todos dormiam. Marta havia colocado em palavras o que eu mal conseguia admitir para mim mesma. Eu estava desaparecendo. O mais assustador era perceber que minhas fronteiras pessoais estavam se dissolvendo, não apenas em relação à igreja, mas também dentro do meu próprio casamento. Augusto, antes um parceiro que respeitava meu espaço e opiniões, agora tomava decisões unilaterais, em nome da obra. Numa noite de outubro, ele entrou em nosso quarto com uma expressão radiante. "Tenho uma notícia maravilhosa", anunciou, enquanto eu corrigia provas na cama. "Nosso quarto de hóspedes será transformado em escritório pastoral. Assim poderei atender os irmãos com mais privacidade quando vierem à nossa casa." "Nosso quarto de hóspedes?" repeti, incrédula. "Augusto, aquele é o único espaço onde minha mãe pode ficar quando vem nos visitar. E você sabe que com os problemas de joelho dela, subir escadas é impossível. Sua mãe pode ficar no quarto de Tiago. Ele raramente está em casa mesmo nos fins de semana", respondeu ele, como se fosse a solução mais óbvia do mundo. "E você me consultou sobre isso? Sobre transformar mais um pedaço da nossa casa em espaço da igreja?" Ele me olhou com aquela expressão de paciência condescendente que havia se tornado sua resposta padrão às minhas resistências. "Angelina, não estamos falando de nossa casa versus igreja. Estamos falando da obra de Deus. Precisamos estar dispostos a fazer sacrifícios." A palavra sacrifícios ecoava na minha mente enquanto observava, impotente, móveis sendo realocados no dia seguinte. Quanto mais de mim mesma eu precisaria sacrificar antes que não sobrasse mais nada.
Com o início de 2007, decidi que não podia continuar apenas registrando passivamente a erosão da minha identidade. Precisava agir, estabelecer limites, reconquistar espaços. Comecei com pequenos atos de resistência que pareciam inofensivos, mas que representavam enormes vitórias pessoais. Primeiro, bloqueei as manhãs de sábado no meu calendário como tempo de desenvolvimento profissional, expressão suficientemente vaga para soar importante e difícil de contestar. Usei essas horas para me refugiar na biblioteca municipal, onde ninguém da congregação me encontraria, e, finalmente, iniciei o projeto de pesquisa sobre geografia regional que vinha adiando há anos. Em seguida, criei um e-mail secundário que apenas colegas da escola e amigos próximos conheciam. Meu e-mail principal havia se tornado uma extensão da igreja, inundado de solicitações e anúncios religiosos. Este novo canal digital representava um pequeno oásis de comunicação que era exclusivamente minha. Também comecei a retomar pequenos hábitos que me definiam antes da transformação. Voltei a pintar as unhas de vermelho, mesmo sob olhares desaprovadores das senhoras da igreja. Retornei à minha antiga cafeteria favorita às sextas, depois da aula, onde lia livros que não tinham nada a ver com religião, romances, biografias, ensaios filosóficos, literatura que havia sido tacitamente relegada a distrações mundanas em nossa nova vida. Minha estratégia inicial era evitar confrontos diretos. Não questionava publicamente Augusto ou as práticas da igreja. Apenas tentava criar pequenos espaços de autonomia onde pudesse respirar e me reconectar com quem eu era. Por algumas semanas, isso até pareceu funcionar. Augusto estava tão ocupado com a expansão do ministério que mal notou minhas ausências estratégicas. Tiago, percebendo minha pequena revolução silenciosa, aproximou-se novamente. Certa tarde, encontrei-o folheando um de meus livros de geografia na cozinha. "Está gostando de dar aulas de novo, mãe?" perguntou ele, com um interesse genuíno que não demonstrava há meses. "Você parece menos..." "Menos o quê?" perguntei quando ele hesitou. "Menos apagada", completou, escolhendo cuidadosamente a palavra. Aquele breve momento de conexão me deu esperança, mas minha estratégia de resistência silenciosa logo enfrentaria seu primeiro grande fracasso. Em março, a igreja organizou um retiro de casais onde eu e Augusto deveríamos ministrar juntos sobre o papel da esposa cristã. Não fui consultada sobre o tema, apenas informada de que deveria preparar uma palestra de 40 minutos. "Sobre o que, exatamente?" perguntei a Augusto, tentando manter a voz neutra enquanto lavávamos a louça do jantar. "Submissão amorosa, abnegação, apoio ao ministério do marido", respondeu ele com naturalidade. "Os pontos básicos da esposa, segundo o padrão bíblico." Senti um nó se formar no estômago. Como poderia falar sobre submissão amorosa quando me sentia cada vez mais sufocada? Como pregar sobre abnegação quando cada parte de mim gritava por espaço para existir? Passei noites em claro preparando aquela palestra. Na última versão, acabei incluindo conceitos como parceria, respeito mútuo e valorização dos dons individuais de cada cônjuge. Princípios que eu acreditava serem igualmente bíblicos e certamente mais saudáveis. Na manhã do retiro, enquanto arrumávamos as malas, Augusto pediu para revisar minhas anotações. Seu rosto foi mudando enquanto lia, a testa franzindo cada vez mais. "Isso não é o que combinamos, Angelina", disse finalmente, devolvendo as folhas. "Você basicamente reescreveu toda a teologia sobre matrimônio que ensinamos na igreja." "Eu apenas incluí aspectos que considero importantes", argumentei, sentindo meu coração acelerar. "Não contradiz em nada o que você ensina, apenas complementa." "Complementa?" repetiu ele, com uma risada seca. "Você está ensinando igualdade onde a Bíblia fala claramente sobre hierarquia. Isso não é complemento, é contradição." A discussão que se seguiu foi nossa primeira grande briga desde a transformação.
Pela primeira vez, confrontei abertamente como eu me sentia, invisível, desvalorizada, reduzida a um acessório do seu ministério. Suas respostas alternavam entre acusações de que eu estava resistindo à obra de Deus e lembretes de todos os benefícios que o ministério havia trazido para nossa família. No final, fui ao retiro e apresentei uma versão diluída da minha palestra original. Durante todo o tempo que falava sobre apoio ao ministério, sentia-me como uma fraude, uma atriz recitando linhas nas quais não acreditava mais. Ao olhar para os rostos atentos das esposas na plateia, perguntava-me quantas delas também se sentiam silenciosamente apagadas, quantas tinham perdido partes de si mesmas no processo de se tornarem esposas de pastor. Voltei daquele fim de semana esgotada e derrotada. Minha tentativa de inserir um pouco da minha voz, da minha perspectiva no ministério, havia sido completamente neutralizada. Pior ainda, algo fundamental havia sido quebrado entre Augusto e eu. A ilusão de que ainda éramos parceiros, de que minha opinião ainda tinha valor em nossa dinâmica. Naquela noite, adicionei uma nova entrada ao caderno verde, 2403-2007. Hoje entendi que não há espaço para mim nesta nova vida. Não como Angelina, apenas como a esposa do pastor. A questão agora é: quanto tempo consigo viver sendo apenas uma sombra de outra pessoa? A pergunta permaneceria sem resposta por vários meses, enquanto eu oscilava entre pequenos atos de resistência e momentos de conformidade resignada. Cada nova batalha parecia me deixar mais exausta e menos certa de quem eu era ou do que realmente queria. O inverno de 2007 trouxe novos desafios que me forçaram a repensar minhas estratégias. Beatriz, cada vez mais imersa na vida da igreja, começou a monitorar meu comportamento, tornando-se inadvertidamente uma extensão do controle que Augusto exercia sobre nosso lar. Mãe, algumas meninas do grupo jovem estavam comentando sobre aquele livro que você estava lendo no domingo passado antes do culto, disse ela uma noite, enquanto me ajudava a preparar o jantar. Elas acharam estranho. O livro em questão era uma biografia de Frida Kahlo que Marta havia me enviado. Nada particularmente escandaloso, apenas a história de uma artista forte e complexa que sempre havia me fascinado. Estranho por quê? Perguntei, continuando a cortar cebolas sem levantar os olhos. Bem, ela não era, você sabe, uma pessoa de fé, e algumas das ideias dela eram bem radicais para uma pastora estar lendo. A palavra me atingiu como um tapa. Não sou pastora, Beatriz. Seu pai é pastor. Eu sou professora. Ela me encarou com genuína confusão. Mas você é esposa do pastor. Então, você é pastora. É assim que funciona. A simplicidade com que minha filha anulava minha identidade profissional foi mais dolorosa que qualquer crítica direta. Para ela, assim como para o restante da congregação, eu havia sido completamente absorvida pelo título do meu marido. Aquela conversa inesperada com Beatriz me fez perceber que precisava de aliados, de pessoas que me vissem como eu realmente era, não apenas como uma extensão de Augusto. Foi então que decidi me aproximar mais de meus colegas de trabalho, reconectando-me com minha identidade profissional. Comecei aceitando convites que antes recusava, happy hours após as reuniões pedagógicas, aniversários de colegas, até mesmo um grupo de estudo que se reunia quinzenalmente para discutir novas metodologias de ensino. Essas pequenas saídas eram sopros de ar fresco, momentos em que eu era apenas Angelina, a professora de geografia, não a esposa do pastor Augusto. Foi numa dessas reuniões do grupo de estudo que conheci Helena, a nova coordenadora pedagógica de uma escola particular da região. Formada em psicologia antes de migrar para a educação, ela tinha um olhar aguçado para dinâmicas relacionais. Após nosso terceiro encontro, enquanto caminhávamos até o estacionamento, ela fez uma observação que me desestabilizou. Você se transforma completamente quando fala sobre educação, sabia? Seus olhos brilham, sua postura muda.
É como se voltasse a habitar seu próprio corpo. Como assim? Perguntei genuinamente surpresa. O resto do tempo você parece contida, como se estivesse constantemente checando se está dentro de algum limite invisível. Ela sorriu gentilmente. Desculpe se estou sendo intrometida, é deformação profissional de psicóloga. Aquela observação casual desencadeou algo profundo em mim. Helena havia enxergado em apenas 3 encontros o que eu vinha tentando ignorar por quase 2 anos. Eu vivia em constante autovigilância, em permanente autocensura, tentando encaixar-me no molde impossível da esposa perfeita do pastor. Nas semanas seguintes, Helena tornou-se uma confidente em quem eu confiava. Sem julgar minha fé ou a de Augusto, ela me ajudou a identificar padrões tóxicos no nosso relacionamento e na minha relação com a igreja. O que você está descrevendo tem nome, Angelina, disse ela certa tarde, enquanto tomávamos café na pequena livraria próxima à escola. É uma forma sutil de controle coercitivo, não necessariamente intencional da parte do seu marido, mas certamente sistemático dentro da estrutura em que vocês estão inseridos. Foi a primeira vez que alguém nomeou minha experiência de forma tão clara. Não se tratava apenas de diferenças de opinião ou de ajustes naturais a uma nova fase da vida. O que eu vivia tinha uma estrutura identificável, um padrão reconhecível de gradual erosão da minha autonomia. Aquela conversa me deu uma nova lente para enxergar minha situação, mas também trouxe novos dilemas. Se o problema era estrutural, enraizado na própria concepção do papel da esposa do pastor, como poderia eu mudar minha situação sem abandonar completamente a comunidade religiosa que, apesar de tudo, ainda era importante para mim? Em agosto, uma oportunidade inesperada surgiu. Fui convidada para participar de um projeto de mapeamento geográfico do município, uma iniciativa da Universidade Estadual em parceria com escolas locais. O projeto exigiria dedicação de 2 tardes por semana durante 6 meses, incluindo alguns sábados. Hesitei antes de comentar sobre o convite com Augusto. Sabia que ele consideraria o projeto uma distração desnecessária do trabalho na igreja. Então, em vez de pedir permissão, tomei uma decisão radical. Informei-o que participaria. Já confirmei minha participação, disse durante o jantar, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. É uma oportunidade importante para minha carreira e para esta escola. A surpresa no rosto dele foi evidente. Por 2 anos, eu havia progressivamente pedido sua aprovação para cada decisão, grande ou pequena. Esta declaração simples representava uma ruptura significativa em nosso novo padrão. E o ministério com as mulheres da igreja? Você coordena os encontros de sexta. Vou falar com Dona Neide. Ela sempre quis assumir mais responsabilidades no grupo, respondi, já tendo planejado essa parte. Ele ficou em silêncio por um momento, claramente desconfortável com minha súbita assertividade. Finalmente, suspirou. Se você já decidiu, o que posso dizer? Só espero que isso não seja mais uma forma de você se afastar da nossa missão como família. A culpabilização era uma tática familiar, mas desta vez eu estava preparada. Helena havia me alertado sobre como eu seria testada ao estabelecer novos limites. Não estou me afastando de nada, Augusto. Estou apenas mantendo meu compromisso com minha vocação profissional, assim como você mantém com a sua. O projeto geográfico tornou-se meu refúgio, meu espaço de respiração. Trabalhando com outros educadores e pesquisadores, senti-me intelectualmente estimulada e profissionalmente valorizada de um modo que havia esquecido ser possível. Mais importante, redescobri partes de mim mesma que haviam sido silenciadas. Minha curiosidade científica, minha capacidade analítica, meu humor espontâneo que emergia em conversas com colegas que me viam como igual. Em casa, a tensão era palpável. Augusto alternava entre períodos de distanciamento frio e tentativas de me reconectar ao trabalho da igreja.
Beatriz, seguindo o exemplo do pai, mostrava-se cada vez mais crítica às minhas ausências, enquanto Tiago, surpreendentemente, começou a demonstrar um novo tipo de respeito. "É bom te ver feliz de novo, mãe", comentou ele uma noite, encontrando-me debruçada sobre mapas na mesa da cozinha. "Você parece mais... você." Aquele comentário capturou perfeitamente o que eu começava a sentir. Estava lentamente reabitando meu próprio ser, reocupando espaços que havia cedido sem perceber. O maior aprendizado daquele período veio de uma conversa inesperada com Dona Eunice, uma das senhoras mais influentes da igreja. Encontrei-a por acaso no supermercado, enquanto escolhia frutas para a semana. "Irmã Angelina", cumprimentou ela com um abraço. "Sentimos sua falta nos encontros de sexta." Preparei-me para uma reprimenda velada, mas o que veio a seguir me surpreendeu completamente. "Sabe", continuou ela baixando a voz, "antes de me casar com seu Joaquim, eu era enfermeira. Trabalhei por quase 20 anos no hospital municipal. Quando ele se tornou presbítero, todos esperavam que eu deixasse meu trabalho para me dedicar integralmente à igreja." Ela sorriu, um brilho travesso em seus olhos idosos. "Nunca deixei. Trabalhei até me aposentar, e ainda assim fui uma boa esposa de presbítero." Olhei para aquela senhora de 70 anos com novos olhos. Todo esse tempo eu a havia visto como parte do sistema que me oprimia, quando na realidade ela poderia ter sido uma aliada, alguém que compreendia exatamente minha luta. "Como conseguiu, Dona Eunice?" perguntei, genuinamente curiosa. "Estabelecendo limites claros desde o início e nunca, nunca mesmo, permitindo que meu chamado fosse diminuído pelo dele." Ela apertou minha mão gentilmente. "Não é tarde para você fazer o mesmo, querida." Aquele breve encontro foi uma revelação. Talvez o problema não fosse a fé em si, ou mesmo a estrutura da igreja, mas as expectativas específicas que haviam sido colocadas sobre mim, e que eu havia aceitado sem questionar. Talvez existisse uma forma de reconciliar minha identidade pessoal com meu papel como esposa de um líder religioso. No final de 2007, enquanto o projeto geográfico avançava e eu gradualmente reconquistava pequenos espaços de autonomia, ainda não tinha todas as respostas. Mas pela primeira vez em 2 anos, sentia que a pergunta já não era: quanto tempo consigo viver como sombra de outra pessoa? Mas sim, como posso viver plenamente como eu mesma, mesmo dentro desta realidade desafiadora? O caminho à frente ainda era incerto, mas finalmente eu havia encontrado minha bússola interna novamente. O início de 2008 trouxe uma aparente trégua em nossa casa. Com o sucesso do projeto de mapeamento, conquistei um novo respeito entre meus pares na escola e, mais importante, redescobri minha voz profissional. Augusto parecia haver entendido que minha dedicação ao trabalho não diminuía em nada meu comprometimento com a família. Uma batalha pequena, mas significativa. Essa paz, entretanto, era apenas superficial. Como descobri numa manhã de março, quando Augusto deixou seu laptop aberto na mesa da sala enquanto atendia uma chamada no telefone fixo. Não era meu costume bisbilhotar suas coisas, mas o nome do arquivo aberto capturou minha atenção imediatamente. Reorganização Ministerial.doc. O documento detalhava planos para uma expansão ambiciosa da igreja, incluindo a compra de um terreno para a construção de um templo maior e a criação de novos ministérios. No meio do documento, um parágrafo específico me gelou o sangue. Ministério Feminino. Reorganização. Transferir liderança atual, Ângela, para a irmã Neide. Designar esposa do pastor exclusivamente para a organização do lar pastoral e recepção de novos membros, visitas importantes. Justificativa: necessidade de dedicação integral da família pastoral à obra. Ele nem sequer havia escrito meu nome corretamente. Não Angelina, mas Ângela. Como se até minha identidade pudesse ser simplificada e adaptada conforme sua conveniência.
E tudo isso planejado sem uma única conversa comigo. Deixei o computador exatamente como estava e subi para nosso quarto, mãos tremendo. Por horas, fiquei sentada na beirada da cama, tentando processar o que havia descoberto. Não era apenas uma questão de ministério na igreja. Era uma decisão unilateral sobre minha vida, meu tempo, minha vocação. Quando Augusto finalmente subiu para se preparar para o culto de quarta-feira, confrontei-o. Por que você está planejando minha vida sem me consultar? Perguntei, mostrando uma captura de tela que havia feito com meu celular. Sua expressão passou de surpresa para irritação. Você não deveria estar mexendo nas minhas coisas. Isso não é uma resposta, Augusto. Esse documento fala sobre mim, sobre meu tempo, sobre minha participação na igreja. Por que você não conversou comigo primeiro? Ele suspirou, sentando-se na poltrona do canto. Angelina, temos que pensar na obra do Senhor. A igreja está crescendo e precisamos de uma presença mais consistente da sua parte. Consistente? Estou na igreja todo domingo e quarta. Lidero o ministério feminino. O que mais você espera? Espero comprometimento total. Como posso liderar uma congregação se minha própria casa não é exemplo? Os olhos estão sobre nós, Angelina. A discussão escalou rapidamente. Pela primeira vez em anos, não recuei. Cada palavra não dita durante os últimos 3 anos parecia encontrar caminho para fora. Sou sua esposa, não sua funcionária, disse finalmente. Não abrirei mão de quem sou, do meu trabalho, da minha vocação como educadora. Se a igreja precisa de uma esposa de pastor em tempo integral, talvez você tenha se casado com a pessoa errada. As palavras pairaram entre nós como uma sentença. Augusto me olhou como se visse uma estranha. Você está sendo egoísta, disse ele finalmente. Este não é o momento para priorizar suas vontades pessoais acima da obra. Não são vontades pessoais, Augusto. É quem eu sou. Aquela noite marcou uma ruptura definitiva entre nós. Compareci ao culto e mantive as aparências, mas algo fundamental havia se quebrado. Nos dias seguintes, Augusto adotou uma nova estratégia: mobilizar aliados. Dona Neide apareceu em nossa casa para um café de irmãs. Sentada em minha sala, com outras 3 mulheres da liderança, ela falou longamente sobre o chamado especial da esposa do pastor e como algumas irmãs conseguem conciliar melhor suas responsabilidades espirituais. O recado estava dado. Na semana seguinte, o pastor regional visitou nosso culto e, durante o sermão, abordou especificamente o tema da família pastoral como exemplo para a congregação. Citou versículos sobre submissão e dedicação ao ministério, olhando frequentemente em minha direção. Em casa, Augusto tornou-se mais distante, mais irritadiço. Pequenos comentários sobre minha roupa, meu horário de chegada ou minhas conversas se tornaram frequentes. As pessoas comentaram que você estava falando muito com aquele professor novo depois do culto. Ou, não acha essa blusa um pouco ajustada demais para uma reunião de liderança? A pressão vinha de todos os lados. Na escola, rumores começaram a circular sobre problemas no casamento da pastora, alimentados por membros da igreja que trabalhavam ou tinham filhos na instituição. Beatriz tornou-se cada vez mais distante, claramente tomando partido do pai naquela guerra silenciosa. Apenas Tiago permanecia como aliado, observando tudo com crescente preocupação. Foi ele quem me alertou numa tarde de domingo, enquanto Augusto e Beatriz haviam saído para visitar um membro enfermo. Mãe, tem algo estranho acontecendo, disse ele sentando-se ao meu lado na cozinha. Ouvi o pai no telefone ontem à noite, falando sobre uma conta bancária que você não sabe que existe. Aquela conversa com Tiago plantou uma semente de suspeita que não consegui ignorar. Comecei a prestar mais atenção aos movimentos financeiros de Augusto, às suas ausências inexplicadas, às ligações que ele atendia afastando-se para falar em particular. A tensão em nossa casa atingiu níveis insustentáveis nos meses seguintes. Já não éramos um casal, mas adversários vivendo sob o mesmo teto, mantendo aparências cada vez mais frágeis.
Cada culto, cada evento da igreja, cada refeição em família, tudo havia se transformado em campo minado. Em setembro de 2008, encontrei o primeiro extrato bancário escondido na pasta de sermões. Um mês depois, descobri recibos de um motel na cidade vizinha. A cada nova descoberta, um fragmento da imagem que eu tinha de nosso casamento e da integridade de Augusto se despedaçava. A questão já não era se eu conseguiria preservar minha identidade dentro daquele relacionamento, mas se ainda existia algo para ser preservado. Janeiro de 2009. O ano começou com uma calmaria enganosa, como o silêncio que antecede as grandes tempestades. Na superfície, Augusto e eu havíamos chegado a uma espécie de trégua não declarada. Ele já não questionava abertamente meu trabalho na escola ou minhas saídas com colegas. Eu, por minha vez, comparecia a todos os eventos da igreja e cumpria meu papel público como esposa do pastor sem questionamentos visíveis. Para os membros da congregação, provavelmente parecíamos o casal modelo de sempre, sorrindo lado a lado durante os cultos, recebendo visitas em nossa casa aos domingos, participando juntos das celebrações e eventos especiais. Augusto havia até me presenteado com um colar de pérolas no Natal, entregue solenemente diante de toda a liderança durante a confraternização anual. Para minha amada esposa, meu maior apoio nesta jornada de fé, declarou ele, olhos marejados, enquanto prendia o colar em meu pescoço. Aplausos emocionados ecoaram pelo salão. Apenas Helena, que se tornara minha confidente mais próxima, notou como minhas mãos tremiam enquanto eu sorria e agradecia pelo gesto de amor. Apenas ela percebeu o vazio por trás do meu sorriso fotográfico. Você parece uma atriz concorrendo ao Oscar, comentou em voz baixa quando conseguimos um momento a sós. O problema é que ninguém deveria precisar atuar no próprio casamento. As palavras dela me acompanharam nas semanas seguintes, ecoando em minha mente enquanto eu mantinha as aparências. A verdade era que, internamente, já havia tomado uma decisão. As evidências que eu coletara nos últimos meses não deixavam espaço para negação ou racionalização. As contas bancárias secretas, os recibos de motéis, as ligações misteriosas e, mais recentemente, as discrepâncias nas prestações de contas da igreja que Augusto havia, imprudentemente, me pedido para organizar. Você tem jeito com números, justificou ele, entregando-me pilhas de recibos e extratos. Precisamos apresentar tudo organizado na Assembleia de março. Mas foi assim que descobri os desvios sistemáticos, pequenas quantias desaparecendo mensalmente, doações especiais que nunca chegavam aos projetos anunciados, um padrão que se repetia há pelo menos 2 anos. Fotografei cada evidência, criei cópias digitais de todos os documentos e os armazenei em um e-mail alternativo que Augusto desconhecia. Não era apenas uma questão de infidelidade conjugal. Isso por si só já seria devastador. Era uma violação profunda da confiança de dezenas de famílias que contribuíam fielmente com seus dízimos e ofertas, acreditando estar investindo na obra de Deus. Era hipocrisia na sua forma mais pura, vinda de um homem que pregava sobre integridade todos os domingos. Meu plano estava traçado com a precisão de quem não podia se dar ao luxo de errar. Havia alugado secretamente um pequeno apartamento em Campinas, cidade próxima, onde minha prima Regina vivia. Transferi gradualmente meus pertences mais importantes, documentos, algumas joias herdadas de minha mãe, roupas essenciais, livros queridos, em pequenas quantidades que não despertassem suspeitas. Helena me ajudou a conseguir uma entrevista para uma vaga de professora em uma escola estadual de Campinas. Eles ficarão impressionados com seu currículo e sua experiência no projeto de mapeamento, garantiu ela. Estava certa. A oferta veio 1 semana depois, para início no semestre seguinte. Minha carta de demissão já estava redigida e guardada na gaveta da escrivaninha. A conversa com meus filhos, a parte mais dolorosa de todo o processo, estava planejada para o momento certo. Tiago,
agora com 20 anos e cursando faculdade na capital, seria mais compreensivo. Beatriz, com 18 recém-completados e ainda profundamente imersa na vida da igreja, seria o desafio maior. O único elemento que eu não conseguia planejar com precisão era o momento exato da ruptura. Queria evitar escândalos, exposição pública desnecessária, qualquer coisa que pudesse trazer mais sofrimento para meus filhos ou para os membros inocentes da congregação. Por mais que Augusto merecesse ser exposto, eu não queria ser a responsável por desencadear aquela tempestade. O destino, entretanto, tinha outros planos. Em uma quarta-feira comum de fevereiro, voltei mais cedo da escola devido ao cancelamento de uma reunião pedagógica. Nossa empregada, Dona Cida, que vinha 2 vezes por semana, não estaria naquele dia. Esperava encontrar a casa vazia. Augusto geralmente passava as tardes de quarta no gabinete pastoral. Ao abrir a porta, ouvi vozes vindas de nosso quarto. A voz de Augusto, grave e íntima, e uma voz feminina que reconheci imediatamente. Márcia, a jovem secretária da igreja, recém-divorciada, que Augusto havia acolhido espiritualmente, meses atrás. Congelei no corredor, mão ainda na maçaneta da porta da entrada. O ruído da fechadura alertou os dois. Houve um momento de silêncio absoluto, seguido pelo som de movimentos apressados. Angelina, é você? A voz de Augusto soava estranhamente aguda, nervosa. Não respondi. Uma calma surreal me envolveu enquanto eu fechava silenciosamente a porta atrás de mim e caminhava até a cozinha. Peguei um copo d'água e me sentei à mesa, esperando. Minutos depois, Augusto apareceu na porta da cozinha, camisa abotoada incorretamente, cabelo úmido como se tivesse acabado de se lavar. Márcia não estava à vista. Provavelmente havia saído pelos fundos, através da porta do quarto de hóspedes. Você voltou cedo, disse ele tentando sorrir. A reunião acabou antes? Olhei para ele com uma clareza que nunca havia sentido antes. Era como se, finalmente, a última venda tivesse caído dos meus olhos. Este homem que eu conhecia há mais de 20 anos, com quem havia construído uma família, compartilhado sonhos, apoiado incondicionalmente. Quem era ele, realmente? Acabou sim, respondi calmamente. Muita coisa acabou hoje, na verdade. Ele me encarou, tentando avaliar o quanto eu sabia, o quanto havia ouvido ou visto. A máscara de pastor íntegro vacilava, revelando por segundos o verdadeiro homem por trás dela. Angelina, não sei o que você está pensando, mas... Não hoje, Augusto, interrompi, levantando-me da cadeira. Hoje não vou ouvir suas explicações ou justificativas. Hoje você vai me ouvir. Tenho observado você por 3 anos, Augusto, comecei, mantendo a voz controlada. Vi você se transformar de um homem que respeitava minha individualidade em alguém que tentou me apagar, me moldar à força no papel que você precisava para sua imagem pública. Ele permaneceu parado na entrada da cozinha, seu rosto uma máscara de cálculo, avaliando se devia negar tudo, contra-atacar ou tentar o caminho da contrição. Eu conhecia bem cada uma daquelas expressões suas. Vi você manipular pessoas que confiaram em você como líder espiritual. Vi você desviar dinheiro da igreja. Sim, encontrei os extratos e fiz cópias de tudo. E agora, finalmente vejo você trair não apenas nossos votos matrimoniais, mas tudo o que diz representar como homem de Deus. A expressão endureceu. Você andou me espionando, mexendo nos meus documentos? Que tipo de esposa faz isso? A tentativa de inverter papéis, transformar-me de acusadora em acusada, era tão previsível que quase ri. 3 anos atrás, aquela tática teria me silenciado instantaneamente, me deixado confusa e culpada. Hoje, apenas confirmava tudo o que eu já sabia. O tipo de esposa que percebeu que vive uma mentira, respondi calmamente. O tipo que se cansou de ser manipulada e diminuída. O tipo que finalmente entendeu que a fé que compartilhamos nunca foi sobre controle, submissão cega ou aparências, mas você distorceu tudo isso.
Caminhei até a mesa e pousei meu copo d'água, sentindo uma calma surreal. Por anos, havia imaginado este confronto com terror e ansiedade. Agora que finalmente estava acontecendo, sentia apenas clareza e uma estranha paz. Vou sair desta casa hoje. Já tenho um lugar para ficar, um novo emprego e os documentos para iniciar o divórcio. Não pretendo expor você publicamente, não por sua causa, mas por nossos filhos e pelas pessoas inocentes da congregação que seriam feridas. Augusto empalideceu. A menção ao divórcio parecia tê-lo atingido mais fortemente que as acusações sobre seus desvios éticos e morais. Sua voz mudou, abandonando o tom acusatório para adotar o registro pastoral que ele usava para acalmar ovelhas desgarradas. Angelina, vamos conversar sobre isso com calma. Todo casamento passa por crises, e sei que cometi erros, mas Deus é um Deus de restauração. Pense nos nossos filhos, na igreja, no testemunho cristão. Não use Deus ou nossos filhos como escudo para suas ações, Augusto. Isso só torna tudo ainda mais repulsivo. Avancei em direção à porta, mas ele bloqueou minha passagem, não com violência física, mas com sua presença imponente. Por um momento, vi um lampejo de algo perigoso em seus olhos, algo que nunca havia notado antes. Você não pode simplesmente sair assim. Temos que resolver isso, manter nossa família unida. O que as pessoas vão pensar? Como vou explicar sua saída? Este é exatamente o problema, respondi. Você não está preocupado com o quanto me machucou, com a confiança que quebrou, ou com os valores que traiu. Sua preocupação é apenas com o que as pessoas vão pensar. Naquele momento, ouvimos a porta da frente se abrir. Tiago entrou, surpreendendo a nós dois com sua presença inesperada. Ele deveria estar na capital, em suas aulas na universidade. Bastou um olhar para entender a tensão entre nós. Está tudo bem aqui? Perguntou, seu olhar alternando entre mim e seu pai. Seu pai e eu estamos tendo uma conversa importante, respondi, aliviada com sua chegada providencial. Uma conversa familiar, corrigiu Augusto rapidamente, que podemos continuar mais tarde, em privacidade. Tiago não se moveu. Na verdade, eu voltei porque precisava falar com vocês dois. Principalmente com você, pai. Algo no tom dele me alertou. Tiago colocou sua mochila no chão e tirou um envelope pardo do bolso. Encontrei isso no escritório enquanto procurava uma caneta semana passada, disse ele, estendendo o envelope para mim, não para Augusto. Dentro havia fotos. Augusto e Márcia em situações inequívocas, em um quarto de hotel, recibos de presentes caros e algo que me congelou o sangue. Uma autorização de transferência de R$ 80. 000 da conta da igreja para uma conta pessoal, com a assinatura falsificada do tesoureiro. Fiz cópias de tudo, continuou Tiago, encarando o pai com uma mistura de decepção e raiva contida. Achei que a mãe deveria saber. Augusto avançou em direção ao filho. Você não tinha o direito de mexer nos meus documentos. Isso é invasão de privacidade. E você não tinha o direito de trair minha mãe, roubar da igreja ou falsificar assinaturas, respondeu Tiago sem recuar. Mas aqui estamos. Aquele momento mudou tudo. Ver meu filho adolescente encontrar coragem para confrontar o próprio pai, defender a verdade mesmo quando dolorosa, me deu a força final que eu precisava. Vou buscar minhas malas, disse eu, passando por Augusto em direção ao nosso quarto. Já estão prontas desde a semana passada. A expressão de Augusto se transformou completamente. A máscara do pastor benevolente desapareceu, revelando um homem acuado, furioso por perder o controle da situação. Se você sair por aquela porta, disse ele entre dentes, não pense que vai levar metade do que construímos. Vou lutar por tudo, a casa, os bens, até a guarda de Beatriz. Parei e me virei para encará-lo uma última vez. Eu não quero nada além da minha liberdade, Augusto.
Quanto a Beatriz, ela tem 18 anos e vai escolher por si mesma. Mas saiba de uma coisa: eu posso sair em silêncio hoje, preservando sua reputação e a integridade da igreja. Ou posso sair levando comigo todas as evidências que coletei nos últimos meses. A escolha é sua. Foi a primeira vez que vi verdadeiro medo nos olhos dele. Não medo de perder a esposa, mas medo de perder o personagem que havia construído tão cuidadosamente. O pastor respeitado, o líder espiritual acima de qualquer suspeita. Você está me chantageando? Perguntou em voz baixa. Estou oferecendo misericórdia, respondi. Algo que você pregava todo domingo, mas parece ter esquecido como praticar. Subi as escadas, sentindo o peso dos últimos 5 anos se dissipar gradualmente. No quarto, encontrei Beatriz sentada em minha cama, ao lado das 2 malas que eu havia preparado. Suas bochechas estavam marcadas por lágrimas recentes. Beatriz? Há quanto tempo você está aqui? Perguntei, sentando-me ao lado dela. Tempo suficiente para ouvir tudo lá embaixo, respondeu ela, sua voz trêmula, e para ler isso. Em suas mãos estava meu caderno verde, onde eu havia documentado meticulosamente os últimos 3 anos, cada incidente de manipulação, cada descoberta financeira suspeita, cada momento em que senti minha identidade sendo apagada. Eu não queria que você descobrisse assim, disse, colocando meu braço ao redor dela. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, um gesto que fazia desde criança. Por que você não me contou? Por que deixou que eu julgasse você todo esse tempo? Porque você o ama e ele é seu pai. Não queria forçar você a escolher lados. Beatriz respirou fundo, recuperando a compostura com um esforço visível. Eu vou com você, disse finalmente, surpreendendo-me completamente. Não hoje. Preciso terminar o semestre na faculdade. Mas depois, posso ir morar com você? Abracei minha filha com toda a força que tinha, sentindo o primeiro momento genuíno de esperança em anos. Quando descemos as escadas, carregando minhas malas, Augusto estava sentado no sofá da sala, olhando para o vazio. Tiago aguardava ao pé da escada. Vou levar a mãe até a rodoviária, disse ele ao pai, pegando uma das malas. E depois temos uma longa conversa pendente, você e eu. Saí daquela casa numa tarde ensolarada de fevereiro, acompanhada pelo meu filho mais velho, com a promessa da minha filha de que logo nos reencontraríamos. Não olhei para trás nem uma vez. O futuro incerto à minha frente parecia infinitamente mais luminoso que o passado que eu deixava para trás. No ônibus para Campinas, enquanto observava a paisagem mudar gradualmente pela janela, enviei uma única mensagem para Helena. Fiz. Estou livre. Sua resposta chegou segundos depois. Não, querida. Você sempre foi livre. Agora, finalmente, você sabe disso. As primeiras semanas em Campinas foram um turbilhão de emoções contraditórias. Helena, minha prima, que não via pessoalmente há quase 10 anos, me recebeu em seu apartamento com um abraço silencioso que dizia mais que 1000 palavras. Não havia julgamentos, apenas compreensão e o espaço que eu tanto precisava para respirar novamente. Você pode ficar o tempo que precisar, disse ela, mostrando o pequeno quarto de hóspedes que seria meu novo refúgio. Esta casa também é sua agora. As noites eram as mais difíceis. Depois de 22 anos dormindo ao lado de alguém, o vazio da cama de solteiro parecia amplificar o silêncio do apartamento. Acordava sobressaltada, confusa sobre onde estava, para então sentir o peso da realidade me atingindo novamente. Eu havia deixado minha casa, meu casamento e a identidade que havia usado por anos. O telefone começou a tocar no 3º dia. Membros da igreja, amigos em comum, familiares distantes, todos querendo saber o que havia acontecido. As versões que chegavam até mim, através de Helena, variavam absurdamente. Augusto havia dito à congregação que eu estava passando por uma crise espiritual e precisava de tempo para me reconectar com Deus.
Para outros, insinuou problemas de saúde mental. Ele está dizendo que você teve um colapso nervoso, contou Helena após falar com uma prima de Serra Negra, e que está orando pela sua recuperação para que você volte ao caminho. Aquela narrativa me machucava mais que qualquer insulto direto. Transformar minha libertação em uma queda, minha coragem em loucura, era a última tentativa de controle sobre minha história. As ligações de Tiago eram meu alento. Ele me informava sobre como as coisas estavam se desenrolando em casa. Augusto havia tentado impedir que ele levasse alguns dos meus pertences pessoais, álbuns de fotos, documentos, livros que eu havia deixado para trás. Tive que ameaçar chamar a polícia, contou ele. Só então ele cedeu. Beatriz demorou 2 semanas para me ligar. Sua voz parecia distante, dividida entre mundos. Pai está dizendo coisas estranhas sobre você na igreja, disse ela, sussurrando como se temesse ser ouvida. Ele me pediu para fazer um testemunho no culto de domingo sobre como estou mantendo minha fé apesar da provação familiar. E o que você vai fazer? Perguntei, segurando a respiração. Um silêncio se estendeu por alguns segundos antes de sua resposta. Eu disse que não. Pela primeira vez na vida, eu disse não a ele. A pequena Vitória trouxe lágrimas aos meus olhos. Minha filha, por tanto tempo a seguidora perfeita, estava aprendendo a encontrar sua própria voz. Profissionalmente, o terreno também tremia sob meus pés. Meu pedido de transferência para uma escola em Campinas tinha sido bloqueado. Descobri depois que Augusto havia ligado para o diretor regional de ensino, um membro ocasional de nossa igreja, para expressar preocupações sobre minha estabilidade emocional para lecionar. Helena, psicóloga respeitada na universidade local, me abriu uma porta inesperada. O departamento de geografia está precisando de alguém para ministrar aulas no curso de extensão. É temporário, mas pode ser um recomeço. A oportunidade de voltar a uma sala de aula, mesmo que em condições diferentes, foi como encontrar uma bússola no meio de uma tempestade. Era algo meu, algo que ninguém poderia tirar de mim, algo que me lembrava quem eu era, além de a esposa do pastor. No final daquele primeiro mês, recebi uma carta formal do advogado de Augusto. Ele queria o divórcio litigioso, alegando abandono de lar e exigindo a maior parte dos bens. O documento, frio e impessoal, contrastava brutalmente com os sermões que ele havia proferido sobre perdão e misericórdia durante anos. Entregando a carta para Helena, não consegui conter um riso amargo. Ele realmente não me conhece, não é? Acha que estou fazendo isso pelos bens materiais. Helena pegou minha mão entre as suas. Isso só prova que você tomou a decisão certa. Algumas pessoas só mostram quem realmente são quando perdem o controle sobre alguém. Naquela noite, olhando pela janela do apartamento para as luzes da cidade que agora seria meu novo lar, entendi que não havia apenas deixado um marido para trás. Eu havia escapado de uma prisão que construía ao meu redor, tijolo por tijolo, concessão por concessão, silêncio por silêncio. 15 anos se passaram desde aquela tarde em que saí de casa com 2 malas e um coração dividido entre o medo e a libertação. Agora, aos 60 anos, sentada na varanda do meu apartamento em Campinas, assistindo ao pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, percebo como o tempo transforma até as feridas mais profundas em cicatrizes com as quais aprendemos a conviver. Os primeiros anos foram os mais difíceis. O divórcio se arrastou por quase 2 anos, com Augusto utilizando todos os recursos possíveis para prolongar o processo. Em seus momentos de fúria, ameaçava expor segredos nossos, inventar histórias, destruir minha reputação. Em seus momentos de aparente contrição, enviava mensagens por intermediários dizendo que Deus queria nossa reconciliação, que eu estava sendo rebelde contra o plano divino para nossa família. O interessante, disse minha terapeuta na época, é que ambas as táticas têm o mesmo objetivo: retomar o controle sobre você. Foi uma observação simples, mas que iluminou um padrão que eu não conseguia ver
quando estava dentro do relacionamento. Cada sermão, cada regra sobre como eu deveria me vestir ou falar, cada acusação de falta de submissão, tudo eram formas de controle disfarçadas de espiritualidade. Uma das descobertas mais dolorosas foi perceber que eu não tinha sido apenas vítima, mas também cúmplice involuntária daquele sistema. Por anos, havia silenciado minhas intuições, racionalizado comportamentos abusivos, ensinado minha filha, pelo exemplo, que o papel de uma mulher cristã era sacrificar sua individualidade no altar do testemunho familiar. Essa realização trouxe uma culpa esmagadora que demorei anos para processar. O relacionamento com meus filhos seguiu caminhos distintos após a separação. Tiago, que já havia começado a questionar certas práticas da igreja antes mesmo da minha saída, tornou-se meu maior aliado. Visitava-me regularmente em Campinas, passava horas conversando sobre filosofia, teologia e ética, de uma forma que nunca havíamos feito quando morávamos sob o mesmo teto. "Sabe o que mais me impressiona em você, mãe?", disse ele durante uma dessas visitas, quando já estava terminando a faculdade. "É que você nunca falou mal do pai para nós, mesmo sabendo tudo o que ele fez." Não foi fácil manter esse equilíbrio. Houve dias em que a raiva era tão visceral que eu queria gritar todas as verdades, expor cada hipocrisia, cada mentira. Mas algo dentro de mim sabia que transformar meus filhos em juízes do próprio pai só perpetuaria o ciclo de dor. Com Beatriz, o caminho foi mais tortuoso. Como prometera, ela veio morar comigo após terminar o semestre na faculdade, mas nossa convivência inicial foi marcada por silêncios tensos e conversas superficiais. Parte dela ainda acreditava na narrativa do pai, que eu havia abandonado a família por egoísmo, que estava afastada da verdadeira fé. A transformação começou de forma sutil quando ela conheceu outras jovens cristãs na Universidade de Campinas, mulheres que viviam sua espiritualidade sem as amarras do fundamentalismo que ela havia conhecido. Mulheres que questionavam, debatiam teologia e encontravam formas de conciliar sua fé com uma visão mais aberta do mundo. "É como se eu estivesse descobrindo um outro cristianismo", confessou ela numa tarde, depois de participar de um grupo de estudos bíblicos liderado por uma professora de teologia. "Um que não me pede para deixar o cérebro na porta antes de entrar." Minha própria relação com a espiritualidade passou por uma profunda metamorfose. Nos primeiros meses após a separação, não conseguia sequer ouvir cânticos religiosos sem sentir náuseas. Tão fortemente eles estavam associados à manipulação que havia vivenciado. Gradualmente, porém, redescobri uma conexão com o transcendente que não passava por intermediários humanos nem exigia performances públicas de devoção. Profissionalmente, aquela oportunidade temporária no curso de extensão se transformou em uma posição permanente. Aos 50 anos, defendi meu mestrado em Geografia Humana, pesquisando justamente como espaços religiosos moldam dinâmicas sociais e familiares, transformando minha dor em conhecimento que poderia ajudar outros. 2 anos depois, iniciei o doutorado, algo que jamais teria imaginado possível na minha vida anterior. "A senhora é uma inspiração", disse-me uma aluna de 40 anos, após uma aula em que mencionei brevemente minha trajetória acadêmica tardia. "Me faz acreditar que nunca é tarde para recomeçar." Aquele comentário me fez perceber como minha história pessoal, que eu tentava manter separada da vida profissional, inevitavelmente transbordava para meu trabalho e relações. Não era apenas sobre mim. Era sobre todas as mulheres que, em diferentes circunstâncias, sentem-se aprisionadas em vidas que não escolheram. Quanto a Augusto, as notícias chegavam esporadicamente através de conhecidos comuns ou de Beatriz, que manteve contato limitado com ele. A igreja que ele liderava enfrentou um escândalo financeiro 5 anos após minha partida, não relacionado às irregularidades que eu havia descoberto, mas a novos desvios que se tornaram impossíveis de esconder.
Ele renunciou à liderança, mas rapidamente ressurgiu como conselheiro espiritual em outra denominação na cidade vizinha. Ele nunca vai mudar, vai? Perguntou Beatriz certa vez, após uma visita difícil ao pai. As pessoas só mudam quando reconhecem que precisam mudar, respondi, sentindo não amargura, mas uma estranha compaixão por aquele homem preso em sua própria teia de mentiras. O perdão, palavra tão desgastada nos círculos religiosos que frequentei, veio não como um ato heróico de magnanimidade, mas como um processo gradual de cura. Não perdoei para beneficiar Augusto, que provavelmente nunca soube da minha luta interna, mas para liberar a mim mesma do peso do ressentimento que me impedia de viver plenamente o presente. Hoje, enquanto preparo meu próprio café na tranquilidade da manhã de domingo, um ritual que reclamei para mim mesma, reflito sobre a jornada que me trouxe até aqui. O aroma que antes me aprisionava em memórias dolorosas, agora traz uma sensação de paz. As pequenas vitórias cotidianas, escolher quando acordo, o que visto, com quem converso, o que leio, como expresso minha espiritualidade, liberdades simples que muitos tomam por garantidas, mas que para mim representam uma reconquista preciosa. Meu apartamento, modesto mas acolhedor, está decorado com pequenos tesouros que contam minha história, fotografias dos meus netos, os filhos de Tiago, agora com 7 e 5 anos, que me visitam mensalmente, livros que antes não me permitia ler, uma pequena coleção de pedras e cristais que recolho em minhas caminhadas pela natureza, um quadro pintado por Beatriz que encontrou na arte uma forma de processar sua própria jornada de autodescoberta. O telefone toca, interrompendo meus pensamentos. É Helena, minha prima que se tornou irmã de alma nesta segunda metade da vida. Está pronta para o almoço? Pergunta ela. Trouxe aquele vinho que você gostou da última vez. Uma pequena alegria. Poder compartilhar uma taça de vinho sem julgamentos, sem precisar esconder como se fosse um pecado imperdoável. Tantas das regras que antes ditavam minha vida agora me parecem absurdas em sua arbitrariedade. Estou quase pronta, respondo, sorrindo ao telefone. Só terminando de escrever algumas reflexões. Escrever tornou-se minha terapia nos últimos anos. Não para publicação ou para expor ninguém, mas para organizar meus próprios pensamentos, para entender minha trajetória. Talvez um dia estas páginas possam ajudar outra mulher presa em situação semelhante, mas por enquanto são apenas para mim, um ato de autocuidado que antes me seria impensável. Se pudesse enviar uma mensagem para aquela Angelina de 40 anos, assustada com as mudanças em seu casamento e tentando desesperadamente se encaixar em um molde cada vez mais asfixiante, o que eu diria? Diria que sua intuição estava correta desde o início, que aquele desconforto que sentia não era falta de fé ou submissão insuficiente, mas sua alma gritando por liberdade. Que o Deus em que acreditava não exigia sua anulação como preço da espiritualidade. Diria que seus filhos, eventualmente, entenderiam suas escolhas. Talvez não imediatamente, mas com o tempo e a maturidade que só a vida traz. Que eles cresceriam para admirar sua coragem, não para condená-la por sua rebeldia. Diria, acima de tudo, que a vida além daquela prisão dourada seria infinitamente mais rica, mais autêntica e mais plena do que jamais poderia imaginar naqueles momentos de desespero silencioso. Para aqueles que me perguntam se me arrependo, e são muitos, especialmente os mais velhos que foram criados acreditando que um casamento deve ser mantido a qualquer custo, minha resposta é clara. Arrependo-me apenas de não ter encontrado coragem mais cedo, de ter permitido que anos preciosos da minha vida fossem consumidos tentando satisfazer expectativas impossíveis, tentando consertar um relacionamento que, em sua essência, exigia minha diminuição como pessoa. Às vezes, encontro mulheres mais jovens em situações semelhantes, nas aulas que ministro, em eventos da universidade, até mesmo na fila do supermercado. Vejo em seus olhos aquele mesmo olhar que eu tinha, de alguém presa entre mundos,
tentando conciliar sua essência com demandas externas sufocantes. Não ofereço conselhos não solicitados, mas quando me perguntam, compartilho apenas uma verdade que levei décadas para aprender. Nenhuma fé autêntica exige que você desapareça. Beatriz me ligou ontem à noite com uma notícia surpreendente. Está grávida de seu primeiro filho. A alegria em sua voz era contagiante. Se for menina, disse ela, quero que se chame Angélica, para lembrar de onde vem sua força. Naquele momento, percebi que minha história não termina comigo. Continua através dos meus filhos, dos meus netos, de todos aqueles que foram tocados pela minha jornada de alguma forma. A quebra do ciclo de submissão silenciosa é um legado mais valioso do que qualquer fortuna material que eu pudesse deixar. Tem sido uma longa jornada desde aquela tarde de fevereiro há 15 anos, quando saí pela porta da minha antiga casa, sem olhar para trás. Uma jornada de descobertas, de reconstrução, de reconciliação, principalmente comigo mesma. Se você está lendo estas palavras e se reconhece em alguma parte da minha história, quero que saiba: há vida além do medo. Há liberdade esperando por você. O caminho não será fácil. Haverá dias de dúvida, de solidão, de arrependimento momentâneo, mas há também amanheceres luminosos, risos espontâneos e a alegria insubstituível de se reconhecer no espelho novamente. E se, como eu, você teme que seja tarde demais para recomeçar, lembre-se, eu tinha 45 anos quando dei meu primeiro passo em direção à liberdade. Tinha 50 quando defendi meu mestrado. E agora, aos 60, acordo todas as manhãs agradecida não apenas pelo que conquistei, mas principalmente pelo que deixei para trás. A vida não nos garante finais perfeitos. Oferece-nos, em vez disso, novos começos, tantos quantos tivermos coragem de abraçar. E descobri que, mesmo com cabelos grisalhos e algumas rugas a mais, nunca é tarde para escrever um novo capítulo da própria história. O café na minha xícara já esfriou enquanto divagava por estas memórias. Levanto-me para esquentá-lo, olhando pela janela para o jardim florido que plantei com minhas próprias mãos. Uma metáfora perfeita, penso. Mesmo nos solos mais improváveis, com paciência e cuidado, a vida encontra uma forma de florescer novamente. Quer um cuidado especial? No primeiro comentário fixado, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book exclusivo com receitas de chás tradicionais das avós. Um presente feito com muito carinho para aquecer seu coração. Aproveite!